Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no nosso Instagram da DBOCM, onde o nosso objetivo é trazer algumas informações para poder te ajudar a levar sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo, esse é o comprometimento aqui do nosso canal. E hoje eu quero trazer um bate-papo que eu fiz com algumas pessoas hoje no período da manhã, onde pessoas que não são alunos ainda da DBOCM, que tem algumas questões aí que eu acho que vale a pena a gente poder trazer essa live sobre esse tema, né, de corro para todo lado e não tenho tempo para me atualizar. Então, acredito que essa pode ser uma situação muito comum na vida de muitos profissionais da área de tecnologia, onde eu quero trazer esse bate-papo para a gente poder te ajudar, a gente poder dar um direcionamento aqui e compartilhar realmente o que eu penso a respeito disso, sobre correr para todo lado e não ter tempo para me atualizar, que eu acredito que seja um problema muito grande, não só da área de tecnologia, né, mas para para todos nós, né. Eu acho que hoje o que a gente tem de mais importante na nossa vida é o nosso tempo, e se a gente não souber utilizá-los da forma mais eficiente, né, muitas vezes a gente deixa de cumprir a nossa missão, os nossos objetivos, por conta de não saber lidar com esse tipo de situação. E na área de tecnologia isso é muito comum, né? Por isso que eu quero trazer esse tópico para a gente poder fazer esse bate-papo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né, que eu quero trazer, né? Então muitas pessoas muitas vezes estão atuando em algumas empresas onde tem essa questão de estar desempenhando muitas funções, né? Muitos cargos que poderiam ser vários profissionais e várias pessoas ali estão atuando, e muitas vezes isso está sobrecarregado para uma pessoa só, tá? Já passei por esse tipo de situação, tá? Mas principalmente se você é um funcionário de empresa hoje, o que eu recomendo para você, né? É muito difícil alguém se tornar bom em alguma coisa, alguém conseguir ter um destaque profissional, alguém se tornar uma referência fazendo diversas funções ao mesmo tempo. Então eu acredito sim que o foco ele é muito importante para determinados momentos da sua carreira, tá? Então pense nisso, cara. O foco ele pode ser fundamental para que você consiga ter resultados. Eu já trabalhei dentro da Oracle durante 6 anos, né? E durante esse processo dentro da Oracle a gente consegue ver claramente, né, aquela cultura americana, né? Então diversas vezes fiz treinamento nos Estados Unidos, a gente pôde ver que lá as coisas são muito bem separadas, né? Muito bem segregadas, os cargos, as funções, e já no Brasil nós temos uma cultura de faz tudo, né? De que você precisa ter um funcionário só, e aquele funcionário ele é responsável por diversos tópicos, diversas coisas, né? E o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Muitas vezes se você pensar em fazer tudo de uma vez só, cara, dificilmente você vai conseguir se tornar bom, dificilmente você vai conseguir se destacar. Então na cultura americana em si, quando a gente trabalha com profissionais que são dos Estados Unidos ou mais próximos a uma empresa americana, você consegue ver como que esse cargo é dividido, né? Então tem um profissional que é especialista em Zero Data Loss, tem um profissional que é especialista em Exadata, tem o pessoal que é especialista em segurança, tem o pessoal que é especialista em administração de banco de dados, como DBA especificamente, tá? Então esses cargos são bem separados, tá? São bem separados. Claro que alguns deles se complementam, né? Muitas vezes para você ser um especialista em Zero Data Loss é importante que você tenha uma experiência em banco de dados Oracle, tá? Quando você é especialista em Exadata, muitas vezes é importante que você tenha uma experiência como DBA. Então o conhecimento de banco de dados em si, ele é fundamental e ele é muito importante, tá? Mas a sua responsabilidade, o que você é cobrado em si, as demandas que são direcionadas para você, devem ser realmente demandas específicas para o seu cargo. Então, nesse bate-papo que eu estava fazendo hoje com um profissional da área de tecnologia, ele falou que trabalha há 20 anos, né, numa empresa de tecnologia, numa empresa em si, e que ele está correndo para todo lado, como DBA, como desenvolvedor, como analista, como suporte, e tem pouco tempo para dedicar e atualizar nessa parte de banco. Outro mito que tem, né? Primeiro que a parte de banco de dados não é só o DBA que tem que estudar. Então o cara, quando é desenvolvedor, muitas vezes algum cara de suporte também pode estar trabalhando com banco, pode ser necessário ter conhecimentos de banco de dados, algum cara que é analista especificamente, tá? Então banco de dados é um conhecimento que não é só o DBA que precisa ter. Existem diversas áreas e diversas carreiras que precisam deste conhecimento, tá? Tanto é que eu trabalhei 6 anos dentro da Oracle, não era num cargo de DBA, existia um time diferente que era o time dos DBAs, mas o conhecimento que eu tinha era muito importante para a função que eu estava exercendo.
porque a gente sabe o quanto que banco de dados é importante, o quanto de banco de dados tem que ser envolvido dentro dos projetos, tá? Então, primeiro, cara, banco de dados, se você trabalha em uma empresa que tem Oracle, cara, é importantíssimo que você estude, que você conheça de verdade, entenda como que o Oracle funciona, beleza? Outro ponto cara, são várias carreiras diferentes, né? O DBA recebe atividades bem diferentes dos desenvolvedores, que recebe atividades bem diferentes do time de suporte e, enfim, e de outras equipes, né? Mas você precisa entender que se está chegando demandas de todo lado, para diversos cargos dentro da empresa, seria legal informar isso para o seu gestor, né? O quanto que você está sendo sobrecarregado, por exemplo. Cara, estou sendo sobrecarregado e estou recebendo muitas atividades aqui onde eu não estou conseguindo focar, onde eu não estou conseguindo exercer de forma completa, de forma boa, não consigo ser um DBA bom com profundidade, não consigo ser um desenvolvedor com profundidade, não consigo ser um cara de suporte com profundidade. Por quê? Eu estou recebendo demandas de todos os lados. Então, muitas vezes, se você está muito sobrecarregado, a culpa pode ser principalmente sua. Eu acredito muito que você é responsável pela sua carreira, você é responsável pelo seu destino profissional. Então é importante que você tome esse protagonismo da sua carreira para que você consiga se desenvolver, para que você consiga ter resultados. E muitas vezes a sua postura diante as demandas que estão chegando pode não estar sendo a melhor postura possível. Então é importante que você pense que se posicionar, cara, ter uma postura que, cara, esse não é um problema que está competindo ao meu cargo, a minha função. Tudo bem, posso fazer, vou sempre ser um cara proativo, sempre ser um cara que trabalha em equipe, sempre ser um cara que trabalha para poder ajudar com os objetivos da empresa, mas se isso está chegando a um ponto de estar atrapalhando o seu desenvolvimento profissional, onde só chega a bucha para você, onde você não consegue crescer, onde você não consegue desenvolver, isso começa a ser prejudicial para a sua carreira, tá? Então eu costumo dizer que existem empresas boas e empresas ruins para se trabalhar. E a gente tem esse papel de poder escolher esse tipo de empresa, né? A gente prega muito na DBOCM que você pode ser um profissional disputado no mercado de tecnologia. E você ser um profissional disputado é aquele que, ao invés de ficar correndo atrás das empresas, as empresas correm atrás dele. Hoje, isso aconteceu comigo, né? Onde durante muitos anos, muitas empresas me faziam propostas para poder trabalhar dentro das empresas, né? E hoje, até mesmo na DBOCM, né, com essa função agora como fundador da DBOCM, né, estando à frente hoje da empresa, a gente tem visto que esse tipo de posicionamento está se refletindo dentro dos projetos, né? A gente gera tanto valor para tantas empresas que chegam tantas demandas de consultoria, onde a gente tem a possibilidade de escolher qual projeto que a gente quer atuar, qual tipo, valor de hora que a gente quer praticar. Então é importante a gente pensar que esse tipo de situação acontece muitas vezes por falta de posicionamento do profissional. Seja ele como consultor na sua empresa de consultoria, assim como eu faço, ou seja ele como funcionário que muitas vezes está dentro de alguma empresa. Tá? Então a sua postura em admitir determinadas situações, determinadas demandas, isso pode prejudicar bastante a sua carreira profissional. Tá? Então esse é mais um ponto que eu queria trazer aqui para você entender que você é o protagonista da sua carreira. Se sua carreira não está bem, a culpa é sua. Tá? Se está chegando muita coisa e você não está tendo tempo para se dedicar, cara, a culpa é sua. Tá? A partir do momento que você coloca como responsável pelo destino da sua carreira, cara, esse é o primeiro ponto para que você consiga tomar melhores decisões, para que você consiga direcionar a sua carreira para o local certo. Tá? Então, assim, não ter tempo para se dedicar e atualizar nessa parte de banco de dados, isso pode ser um erro gravíssimo na sua carreira profissional. Pense que banco de dados é muito importante. Se tem Oracle dentro da empresa, cara, esse conhecimento de banco de dados, ele é fundamental, cara. Você tem que dominar banco de dados. Senão você não vai conseguir crescer, senão você não vai conseguir gerar valor para as empresas, senão você não vai conseguir, de fato, mostrar o quanto que você é útil e traz resultado para dentro das empresas e das corporações, tá? Então, você não está tendo tempo, tá ali na correria apagando incêndio direto, cara, isso é um problema que você é o principal responsável por isso estar acontecendo, tá? Acho que primeiro, sempre trabalhar de forma proativa, é fundamental que você tenha uma proatividade dentro dos projetos, dentro das situações, mas
Eu sempre lido com dois pontos quando você está diante de uma crise, diante de um problema. Primeira coisa, vamos resolver. O que a gente faz para que esse problema resolva e pare de acontecer? E o segundo ponto é, o que eu tenho que fazer para que isso nunca mais aconteça? Tá? Então é mais um elemento aí que a gente precisa pensar. Cara, para que eu resolva esse problema nesse momento, eu preciso fazer determinado tipo de ação. Para que esse problema nunca mais aconteça, eu preciso tomar algumas ações também especificamente. E o que eu quero trazer para vocês? Então, se você está muito sobrecarregado na sua carreira, primeira coisa, informar para o seu gestor, cara. Olha, a forma como que eu estou trabalhando muitas vezes não está da melhor forma possível, isso poderia estar sendo feito de uma forma melhor, eu acredito que precisam ter mais funcionários, etc. E passa o seu posicionamento, que muitas vezes você não está conseguindo atender essa expectativa por conta de estar sobrecarregado com diversos cargos dentro das empresas atuais. Tá? Segundo ponto é você ter uma qualificação, né? Então, se o seu lugar não está sendo um lugar muito bom aí para poder desenvolver o seu crescimento, você deve pensar em se qualificar para que ao invés de você ficar independente de uma empresa, estejam várias empresas te dando propostas de trabalho, que você tenha várias empresas que possam estar ajudando com o seu objetivo. Como eu falei, eu considero que existem muitas empresas boas e empresas ruins hoje no mercado. Empresas que têm uma estrutura muito boa, que conseguem definir processos, conseguem entregar uma estrutura de trabalho para que o profissional consiga crescer, e outras empresas que muitas vezes não possibilitam esse crescimento, é o dia todo apagando incêndio e você não consegue demonstrar resultados, gerar valor e poder de fato mostrar resultados, que é o que faz os profissionais crescerem dentro das corporações. Cara, para você ter um salário de 20 mil, você tem que entregar muito valor para as empresas. Você tem que estar dando lucro pelo menos de 100 a 200 mil para aquelas empresas. Tá? O tipo de resultado que você pode ter na área de tecnologia, muitas vezes com conhecimento em banco de dados Oracle, otimizando uma query, reduzindo aí tempo de processamento, ele pode ajudar de forma muito grande as corporações. Então você tem que entender o que, se você tem um conhecimento em banco de dados, se você tem conhecimento na área de tecnologia, você tem um poder nas mãos, isso pode agregar muito para a sua carreira profissional, beleza? Então isso que eu queria trazer para o tema desse podcast. Se você está correndo para todo lado e tem pouco tempo para se dedicar e atualizar nessa parte de banco de dados, isso é um problema muito grave, tá? E defina que essa parte de se atualizar seja uma prioridade na sua carreira profissional. Defina que a atualização do seu conhecimento é algo importante para o seu desenvolvimento. Isso é algo, e se você entende que é algo importante para você, você tem que ter pelo menos 1 hora por dia para poder se dedicar em se atualizar na parte de banco de dados, atualizar o seu conhecimento. Tá? Aquilo que é importante para a gente arruma tempo. Eu acredito que não existe falta de tempo, existe falta de prioridades. Então, se você muitas vezes não está priorizando o seu crescimento profissional, priorizando a atualização do seu conhecimento, cara, coloca isso no seu roadmap, coloca isso no seu radar, porque isso muitas vezes pode ser um empecilho que possa estar travando a sua evolução profissional. E muitas vezes está ali no automático dentro de alguma empresa que simplesmente está te jogando demandas de diversas áreas específicas, não está te dando reconhecimento, você está simplesmente apagando incêndio. Cara, isso não é legal. Por isso que durante os últimos anos eu sempre gostei muito de estar à frente de projetos, né? Porque é um projeto que ele tem início e fim, e muitas vezes ele tem um resultado esperado, né? Muitas vezes um projeto de implementação de Exadata consiste em você fazer uma consolidação de vários bancos, de melhorar a performance, de reduzir custos, né? Então muitas vezes o projeto isso é muito claro, mas no dia a dia também você pode fazer isso, tá? Com pequenos projetos ali, cara, eu estou responsável aqui por essa questão de migração aqui dos nossos ambientes de backup, de otimização do nosso ambiente de backup, de melhorias aqui da performance do nosso banco de dados. Então você consegue trazer isso através de métricas, através de resultados, colocando esses objetivos aí do dia a dia dentro de uma visibilidade que o seu gestor consiga enxergar isso, tá? Então muito cuidado para você ficar só apagando incêndio e não conseguir gerar valor. Então se você está correndo para todo lado e não tem tempo para se atualizar e se dedicar nessa parte de banco de dados, muito cuidado, que esse pode ser o primeiro passo aí, cara, para você não ter sucesso profissional e continuar levando sua vida aí durante 5, 10, 15 anos sem ter um destaque profissional. Tá? Então essa dica que eu queria trazer nessa live de hoje, cara. Eu vou fazer mais lives por aqui no Instagram. Se você está gostando desse formato, cara, dá um like aqui,
Habilite as notificações aqui no nosso Instagram para você receber sempre que a gente estiver ao vivo, sempre que a gente postar alguns conteúdos novos. Aqui no Instagram da DBOCM tem vídeos todos os dias, tá? Então se preparem realmente que a gente está trabalhando bastante aqui para poder contribuir com a sua carreira profissional. E o nosso objetivo é cada vez mais te ajudar a acelerar a sua carreira para que você consiga se desenvolver, para que você consiga crescer profissionalmente, beleza? Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!